Jesus escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 5, 6, 7 e 8. Aqui fala sobre a oração. Na verdade, é um texto que começa explicando como nós devemos orar e depois ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. Hoje eu não vou falar sobre a oração do Pai Nosso. O que eu quero falar foram as recomendações que Jesus ensinou àquela multidão que ouvia aquele discurso, aquele grande sermão da montanha. Quando ele foi explicar como nós devemos orar, a maneira que nós devemos nos portar na oração, a primeira coisa que ele destacou: quando você for orar, não seja igual aos hipócritas, os fingidos que oram nas esquinas, querendo que as pessoas possam ver ela orando. Não queira dar uma imagem que você é espiritual. Não queira dar uma imagem que você é alguém que ora mais que outra pessoa. As pessoas oravam nas esquinas para quem pudesse passar, olhar e falar assim: olha como ele ora bonito. As palavras bonitas que ele usa, né? Como ele é um homem espiritual, um homem de Deus. Jesus está dizendo o quê? Não, a gente não precisa orar mostrando para o outro que nós estamos orando. Eu não preciso chegar aqui, semana que vem, você falar assim para mim: pastor, eu orei 1 hora hoje. Fiquei 1 hora de joelhos orando. Pastor, eu orei essa madrugada inteira. Você não precisa falar isso para mim. Até porque eu não vou poder te recompensar, não vou poder te dar o que você orou. Então ele vai dizer o quê? Primeira coisa, a oração, ela não precisa ser vista pelo homem. Mas e se orar e alguém ver? Se você orar e alguém ver, não tem problema. Se você acordar de madrugada, colocar o joelho para orar, dobrar o joelho para orar, e o amigo lá, o companheiro, olhar e ver você orando, problema dele, ele te vê orando, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é você se encher de vaidade porque você orou. Você querer mostrar para o irmão lá, para o pastor, para não sei quem, que você está orando. Você não precisa disso. Na verdade, isso é errado. O texto vai falar mais. Quando você for orar, segunda recomendação, entra no quarto, fecha a porta e você em secreto ora ao Pai. E o Pai, lá no secreto, vai te ouvir. Primeiro, ele está dizendo que Deus, ele é o nosso Pai. E que a gente pode entrar no nosso quarto, a gente pode fechar a porta e orar. Porque ele vai ouvir a nossa oração. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele conhece o nosso coração. Então a recomendação aqui é para nós orarmos em secreto lá no nosso quarto. Ninguém precisa ver. Pastor, Deus conhece o meu coração? Conhece. Deus conhece o teu coração. O texto, quando fala para nós entrarmos e fecharmos a porta do quarto e orarmos em secreto, ele está dizendo o quê? Entra no particular com Deus. Eu queria falar isso hoje. Entrar no particular com Deus. A vinda de vocês para cá, gente, preste muita atenção no que eu vou dizer. A vinda de vocês aqui, irmãos, não foi por acaso. Foi Deus que trouxe vocês para cá. Por quê, pastor? Porque Deus quer ter um particular com vocês. Pastor, mas eu não vim para cá para largar o vício? Sim, mas isso foi em segundo lugar, sabia? Primeiro lugar foi para ter esse encontro com Deus. Aqui é o quarto que Deus escolheu para falar com vocês e para vocês falarem com Ele. Glória a Deus. Talvez a correria que vivia lá fora, talvez a agitação que vivia lá fora, talvez o estilo de vida que você tinha lá fora, não permitiu você ter esse particular com Deus. Então estar aqui dentro hoje é a oportunidade que Deus está dando para cada um de vocês de ter um particular com Ele, de orar, de contar para Deus o teu medo, o teu receio, de contar para Deus o que você não consegue fazer, já tentou, mas não conseguiu. Conta para Deus. Aqui é lugar para você ter aliança com Deus, encontro com Deus. Pastor, só aqui dentro? Não, qualquer lugar, onde você estiver na tua vida. Mas hoje você está aqui, isso aqui foi uma oportunidade de Deus. Porque aqui dentro, você pode ir em qualquer canto aqui desta chácara, qualquer lugar desta chácara, e fechar os teus olhos e se conectar com Deus. Deus vai ouvir a tua oração. Pode ser debaixo do pé de acerola que está ali, debaixo desse pé de manga, esse pé de goiaba, por qualquer canto aqui desse lugar. Pode ser ali embaixo, perto do galinheiro, onde você estiver. Você fechar os teus olhos e você falar assim: Deus, me ouça, Senhor.
eu preciso orar, eu preciso falar, eu preciso desabafar, Deus vai ouvir a tua oração. Glória a Deus. Porque aqui é o lugar que Deus escolheu para ter um encontro com cada um de vocês. Daí o texto vai continuar dizendo, no versículo 7, quando for orar, terceira recomendação, vãs repetições. O que são vãs repetições? Não é de nós insistirmos em repetir as mesmas orações que vai fazer Deus operar algo na nossa vida. Quantas vezes eu tenho que pedir para Deus que eu quero uma bicicleta, que eu quero um carro, que eu quero uma casa, que eu quero um sapato? Quantas vezes eu tenho que orar, pastor, pedindo? Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Não é você repetir as mesmas orações que fará com que a tua oração tenha eficácia. Parece óbvio isso daqui, parece óbvio, mas isso daqui é extremamente importante a gente entender. Porque às vezes a pessoa ela ora, e ela acaba de orar, só que ela está ansiosa ainda. E ela, por estar ansiosa ainda, o que ela faz? Ela vai pedir de novo aquilo. Você já não pediu? Você já não orou? Você já não colocou nas mãos de Deus? Ficar repetindo aquela mesma oração, aquela mesma reza, isso não traz mudança, não traz resultado para a tua vida. A oração, ela é algo espontâneo. Ela é do nosso momento. O que eu oro agora não é a mesma coisa que eu vou orar quando eu chegar na minha casa. E por mais que eu tente orar pelas mesmas coisas, eu não vou orar da mesma forma. Por quê? Porque agora é um outro momento. Semana passada, semana retrasada, semana que vem, quando eu for orar aqui, é uma outra oração. Mas o pastor não vai orar pela minha vida? Vou. Não vai orar pelas famílias aqui? Lógico que eu vou. Mas é uma outra oração. Não é repetindo que vai fazer Deus responder a tua oração com mais rapidez. Ele fala assim, não é orando, usando vãs repetições, como o gentil, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então se eu pedir, pastor, 3 horas por dia, a mesma coisa, eu quero emprego. Se eu falar assim, ficar assim 3 horas, sabe o que Deus vai me dar? Pela minha chatice, você vai perder a voz. Porque se Deus não quer dar, meu irmão, se não é a hora de Deus, tá? Você pode ficar, você pode rolar no chão. Se não é a hora de Deus, se não é o momento de Deus, você pode gritar. Você pode subir numa árvore dessa aí e ficar lá em cima gritando. Não vai adiantar nada. Porque tudo tem um tempo de Deus. Tem a soberania de Deus. Tem a vontade de Deus. Será que é de Deus isso? Acha que Deus vai dar tudo aquilo que a gente quer? Se Deus fizesse isso, irmão, nem aqui a gente estaria mais. Nem vivo nós estaríamos mais. E o último versículo diz assim, não vos assemelheis, pois a eles. Porque o vosso Pai, novamente, ele chama Deus de Pai. O vosso Pai, que vos sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então ele está dizendo o quê? Deus sabe aquilo que é necessário para nós, antes de nós pedirmos algo para Ele. Antes de eu pedir, Deus sabe o que eu vou pedir, e Deus sabe se aquilo que eu vou pedir é necessário. A oração, ela tem que ter essa sintonia com Deus. Deus, Ele sabe, Ele é meu Pai. Quem entende isso, diga amém. Amém. Ele é nosso Pai, e se Ele é nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E o texto diz, Ele sabe o que é necessário para nós. Então aquilo que não for necessário, aquilo que não é para agora, Deus não vai dar. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal de filhos, e eu sei o que é o melhor para os meus filhos. Eu sei o que é necessário para os meus filhos. Então existem coisas que eles me pedem, e eu falo, não, agora não. Tem coisas que eles me pedem e eu digo, jamais te darei isso. Jamais. Porque isso não vai te fazer bem. E tem coisas que eles me pedem e eu dou na hora. Por quê? Porque é necessário. O texto fala que Deus sabe o que nós precisamos. Fica em paz. Pastor, eu estou aqui, mas na minha casa, na minha família, às vezes a pessoa está aqui dentro e está com a cabeça, porque é minha casa, porque é minha família, porque é minha esposa, porque é o meu filho, porque não sei o quê. Deus sabe o que você precisa, o que é necessário. Quando você se conecta com Deus, quando você entra no quarto da intimidade com Deus, aquilo que é necessário, Deus traz para a tua vida. Amém. Então essa oração, quando
Jesus vai ensinar a maneira de nós orarmos. Ele vai começar dizendo, ele é nosso Pai. Então, ele como nosso Pai, a gente precisa ter essa tranquilidade de entender que ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. O que é melhor, o que é necessário e a hora certa de fazer. Amém. Eu tenho o desejo de um dia poder dar um carro para um filho meu. Eu tenho o desejo. Eu quero dar um carro para meus filhos. Mas hoje eu não posso dar para eles. Porque eles não têm nem idade para isso. Agora não é a hora. Tem que esperar eles terem a habilitação. Então Deus sabe a hora certa que nós estamos habilitados para Ele trazer aquilo que nós pedimos. Ele sabe o que você precisa. Mas é preciso você colocar o teu coração em paz. Então você está aqui dentro. O teu momento é aqui, é agora. Fecha os teus olhos, se conecta com Deus aqui dentro, vigia, ora, busca Deus aqui dentro, porque esse é o momento que Deus preparou. E as outras coisas? Outras coisas Ele vai acrescentar na hora certa na nossa vida, porque Ele é o nosso Pai. Amém, queridos? Amém. Então, hoje é para falar de oração que eu vim aqui, e que vocês possam usar o máximo de tempo possível aqui dentro para orar. Já descansei, depois que você descansou, ora. Já almocei, depois que você almoçou, ora. Já trabalhei, depois que você trabalhou, ora. Vou dormir, antes de dormir, ora. Eu acordei, antes de sair para fazer qualquer coisa, ora. Tudo coloque oração, tenha um momento com Deus. Pastor, mas não é fanatismo? Não, irmãos, é vida com Deus. Uma vez perguntaram para um grande homem de Deus, quantas horas você ora por dia para ter toda essa intimidade com Deus? E ele falou assim, quantas horas eu oro por dia? Eu não oro nem 1 minuto por dia. E as pessoas ficaram impressionadas, porque ele era um grande homem de Deus. E como que ele falou que não orava nem 1 minuto por dia? Ele falou assim, eu não oro 1 minuto por dia, mas eu não fico 1 minuto do meu dia sem orar. Ou seja, eu tenho uma vida de constante oração. Eu estou orando em todo o tempo. Tudo que eu faço em oração. Então eu estou conectado com Deus às 24 horas do dia. E enquanto eu estou dormindo, Deus está cuidando de mim. Amém? Então que a gente possa cultivar essa vida de oração na presença do Senhor. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Que Deus abençoe.